Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo dos materiais daqui da OPA, né? Então é um tipo de vídeo que a gente queria muito fazer há muito tempo, né? E a ideia é realmente comentar um pouquinho dos nossos projetos de uma forma mais... falando mais da fotografia, um pouco da pré-produção, até mesmo como esse cliente muitas vezes veio até nós, para que vocês entendam um pouquinho como funciona todo esse processo aqui dentro da produtora, né? E acho que pra gente começar, né, Juan, eu acho que um dos projetos que a gente mais se orgulha nesse ano, 2025, que é a corrida noturna da Unimed, né? Sim, total. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu passei por 2 outdoor na rua, assim, com a fotografia nossa lá, falei, meu, massa. Muito legal, né? Porque é um tipo de produto que, por mais que a Unimed seja um cliente grande, né? Assim, quando a gente fala de proporção, mas quando a gente pega as regiões, né? Não é um tipo de cliente que a gente está acostumado a ver esse tipo de produção, né? Quando a gente pega o cliente, que é a Unimed, que é um plano de saúde, o que eles mais prezam, né? É a questão, obviamente, né? Do cuidado, do bem-estar, né? Então a gente não poderia fazer um material só por fazer, né? Ah, vamos fazer uma corrida porque com cortes dinâmicos, com né, uma trilha energizante e tudo mais. Não, ele tem que ter... mais do mesmo, né? Exatamente, ele tem que ter um propósito, né? Então esse foi o primeiro desafio, né? Como que a gente vai colocar... transformar um material que precisa ser vendido, né? Porque obviamente era uma campanha para vender, mas que a gente passasse uma mensagem por trás disso daí, né? E aí veio esse desafio, né? Então, acho que dá pra gente começar rodando esse material. Pode ser. E aí, na sequência, a gente vai comentando um pouquinho pra vocês, enfim, de cada passo, de cada take, ou dos principais ali que a gente considera, pra explicar pra vocês como que esse vídeo foi feito, né? Desde o zero. Mude um hábito. Tudo começa com um passo, com uma escolha, com uma decisão. E quando você decide se mover, algo muda. As pessoas se conectam e cada passo vira parte de algo maior. É sobre mudar um hábito e encontrar a sua tribo. É sobre sentir a energia de quem corre pelo prazer de viver melhor. Porque cada decisão de se cuidar inspira alguém a fazer o mesmo. Participe da segunda corrida noturna Unimed Paranaguá e mude um hábito você também. Inscrições abertas. Aqui tem gente, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Paranaguá. Então, galera, a Unimed chegou pra gente mandando um briefing pra gente gravar e mostrar o filme, mostrando a cidade, alguns lugares da cidade, e a partir disso a gente começou a construir um roteiro para chegar nesse ponto onde eles pediram pra gente. E foi um desafio, porque a gente já tinha gastado todos os especiais no último filme, né, de corrida que a gente fez. E aí a gente começou a cair atrás de referência e tal, e tava difícil de achar referência. Então a gente precisamos criar coisas, criar novos modos e entender isso a partir do momento, ainda mais sendo uma gravação noturna. A gente precisou pegar referências de outras áreas que não fossem corrida e tal, a partir... Eu digo assim, que uma das maiores referências nossas, né, Rô, foi primeiro pegar vídeos de materiais esportivos, né, de marcas esportivas, né, Adidas, New Balance. Então a gente foi para essa linha, né? O que essas empresas vendem? Elas não vendem o tênis, né? Elas vendem o estilo de vida e tudo mais. Então esse foi um dos principais pontos que a gente pegou de referência. Então a Unimed ela não vai vender a corrida, ela vai vender um bem-estar e um movimento, né? Que a gente quis pegar. Por exemplo, você correr com uma mudança de hábito, para você se sentir uma pessoa melhor, né? Então a gente partiu dessa premissa, né? Aí, beleza. Corrida noturna. Paranaguá, que foi a cidade escolhida, que é onde a corrida vai acontecer, né? Acontece, no caso. O que Paranaguá proporciona, né? Visualmente, quando a gente fala da cidade, a primeira coisa é o porto, né, Rua? Então, assim, a cidade, ela tá envolvida por um porto, que é um dos maiores portos aqui do Brasil, né? É o maior porto de exportação de grãos do Brasil. Então, a primeira cena que a gente pensou, eu acho que nada mais justo do que a gente mostrar a cidade. Até pra gente dar um panorama, pra gente abrir esse vídeo, né?
Então, quando você olha aqui, o primeiro material, ele é a cidade vista de cima, né, de drone, com um porto em operação noturno, pra gente já mapear, né? E aí a gente troca essa cena, né, Rua? Pra dentro da Unimed, né? Só que aqui a gente já queria mostrar de primeiro assim, porque, pô, quando a gente fala em vídeo para redes sociais, muitas vezes, a gente precisa, comercialmente falando, esse vídeo ele tem que já anunciar o que é e para quem é, desde o começo, né? Aí a gente, no nosso segundo plano, a gente já coloca aqui a doutora, né? E já com a logo da Unimed atrás, pra dar essa identidade do filme, beleza? Então é um filme, é uma pessoa que vai assistir pela primeira vez, beleza, numa cidade noturna e Unimed, né? E aí a gente troca porque como a primeira palavra ali do roteiro ele é pra mudança, o locutor fala, né, mude um hábito, então a gente já fez essa ligação pra justamente da doutora, ela largando o jaleco dela e pegando um tênis, né? Então a gente quis ser muito objetivo nesses primeiros 5 segundos de vídeo, né? Então, cidade, movimento, cliente e mudança de hábito com tênis, que na minha visão simboliza que é um material para corrida, né? Então, a gente quis ser muito objetivo nesses 5 primeiros segundos, né? E aí a gente começa a revelar outros personagens, né? Por quê? Porque, como a gente fala da Unimed, a Unimed ela é uma empresa que é para todos. Então não tem por que a gente focar só num tipo de público, né? Então a gente quis pegar um jovem, uma mulher, um homem, pra gente dar toda essa diversidade no filme, né? E por coincidência são colaboradores da empresa. Então foi até um pedido do cliente, né? Não, quero usar os nossos colaboradores. Legal, isso é muito bom, né? Porque daí a gente traz a empresa ainda mais... E sempre que acontece isso, a gente fica meio assim, porque... São pessoas que normalmente não fazem vídeo, não trabalham atuando. A gente fica meio cabreiro no início, mas o rolê todo, assim, funcionou muito bem. Assim, a galera veio, entendeu a proposta e atuou e fez a parada acontecer de uma maneira bem massa. Eu lembro que até quando eu passei o roteiro, né, posso até mostrar depois, o tratamento de roteiro, né, que é quando a gente... eu passo uma base de como a gente imagina o filme, né? Então ali já estava muito claro para o cliente e para quem fosse participar, fosse atuar no filme, o que cada um ia fazer. Eu precisava de 3 talentos principais, que são os 3 primeiros que aparecem, que é a doutora, o rapaz aqui, que está se preparando, e a menina, né, que ela tá como se fosse na casa dela, alguma coisa assim. Inclusive é esse cenário que a gente tá aqui, só que um pouquinho tá mudado, até né? Então o quadro aqui. Então, cada plano ele tem uma justificativa, ele não tá ali só porque, enfim, a gente achou bonitinho, né? Então tudo isso é muito bem pensado. Tinha que ter mostrado o primeiro storyboard que a gente fez desenhando, que eu normalmente faço o storyboard desenhando no caderno mesmo, né? Aí a gente vai construindo a partir disso, né? Exatamente. E aí a gente quis trazer, depois desse movimento aqui dos 3, principalmente quando vem a parte do algo muda, né? Até a trilha muda, a gente fez toda essa relação, porque a partir desse momento do filme, que aí tudo isso é muito pensado também, ele não tá à toa ali, né? Quando você vê, ele já quase 15 segundos, porque quando a gente desenha os comerciais, a gente bloca eles, né? De 5 em 5 segundos, de 15 em 15 segundos e 30 em 30 segundos. Até porque quando a gente precisar pegar esse material e transformar ele em outros formatos, é muito mais fácil de a gente fazer isso numa pós-produção, né? E aí a gente fala, daí na locução aqui fala que as pessoas se conectam e novamente a gente traz a cidade, né? Então a gente quis pegar as pessoas, a mudança de hábito e o que isso tem relação com a cidade, né? Então, o próximo take já foi novamente uma cena de drone em hyperlapse aqui, para justamente mostrar o movimento da cidade, né? Então, tudo isso se conecta para um ritmo e para um esporte que é a corrida, né? E aí a gente começa a revelar um pouco dos pontos turísticos da cidade, né? Então, não só de geral, mas assim, o que a cidade tem de especial, porque a cidade também ela é um personagem nesse filme, né? Não só as pessoas, né? Então a gente acaba mostrando um pouquinho. E novamente, a gente traz a cor. Aqui, se você pega as luzes, elas são luzes amarelas, né? A gente teve que, na pós-produção, jogar um pouco do verde aqui, trazer esse verde pro filme, né? E aí a gente cai nessa cena que foi muito difícil fazer, né? Meu senhor, Ponte do Valadares.
Essa ponte aqui é uma ponte que liga a cidade a uma ilha que tem 40 mil pessoas lá dentro. 40 mil pessoas. É Então, o bairro mais populoso da cidade. Mais populoso da cidade. Beleza, vamos parar a ponte. É o que a gente queria, né? Mas é quase impossível isso, né? E aí o cliente falou, não, pô, consegui fechar a ponte lá pra gente fazer essa cena aqui. Né? Tem essa cena. Como que a gente vai fazer essa cena, sendo que várias pessoas passam por aqui, né? E o cliente falou, não, beleza, consegui fechar a ponte pra vocês. 8h30 da noite, que era o horário que a gente tinha planejado. Vamos fazer essa cena. Deu 8h30, a gente tava na outra locação, não deu tempo de chegar, a gente chegou 9 horas lá. Aí o que aconteceu? O pessoal da prefeitura que estava responsável por fechar a ponte já não estava mais lá, obviamente, né? Então, e aí, né? Quando a gente fala em produção, essas coisas a gente tem que pensar e mudar muito rápido, né, Rô? Daí um segura lá alguém lá, pede pra segurar, pede pra esperar 2 minutinhos e... Exatamente. Arrepia. Grava, sai correndo e... Então, essas coisas na produção acontecem, são normais, né? Então, cabe muito a gente respirar um pouquinho e pensar de que forma que a gente pode fazer diferente, né? E aí, claro, é um filme de corrida, né? Então, a gente precisa mostrar as pessoas correndo, só que em pontos estratégicos da cidade e principalmente nos pontos do cliente. É muito importante para o cliente que a gente passasse em frente à empresa, que a gente mostrasse de alguma forma a Unimed, né? Então, a gente fez questão, novamente aqui, a Unimed ela não tem essa cor, ela tem o verde ali da placa, mas o restante ele é branco. Só que se a gente coloca um branco aqui, ele não vai ter graça nenhuma, né? Então, essa luz colorida, no caso ali, esses cobs, né, de cor, a gente ajudam muito a gente poder fazer esse tipo de ação dentro dos nossos filmes de uma forma muito mais prática, muito rápida, até mesmo muito barata, né? E aí, vem um pouquinho mais da corrida aqui, vem um pouquinho dos pontos turísticos da cidade. Caranguejo, que é muito forte aqui na nossa cidade, né? E essa cena aqui é muito legal, porque é uma cena que... Essa foi complexa, né? Quer comentar um pouquinho? E tu fez o quê? Fez com 14 isso daí? Foi, né? 14 minutos. Né? A gente precisou repetir, acho que umas 12 vezes, né? Ou mais, não sei. É porque a gente precisava... eram quantos planos aqui, né? Você pega aqui... Então ela tinha que escrever, terminar de escrever, movimentar e você tinha que gravar o foco nesse plano do quadro, né? E tava na mão, né, o foco ainda, né? Tava na mão o foco. Foi complexa essa cena, lembro, no dia. Mas eu achei que ia demorar mais tempo pra rolar, na verdade, até. Só que a gente foi fazendo ali, a hora que eu vi que tava acabando o post-it ali, falei, tem que acertar agora. E foi. E também, claro, fazer relação ali nessa parte do vídeo é onde a data da corrida, né? Então a gente deixa isso muito claro ali, né? Gente, 28 de fevereiro, então essa é a data da corrida. Já pra gente depois a gente poder falar isso na locução, colocar um lettering sobre isso, alguma coisa assim. E novamente a gente volta para cenas dos principais, ali, dos talentos principais, que são os 3, né? Então a doutora e mais o homem e a mulher ali também, que a gente usou nos primeiros planos. E, claro, aqui uma luz mais criativa. Então, a gente se preocupou muito naqueles primeiros planos de não iluminar com o verde as pessoas. Aqui já foi ao contrário. Aqui a gente fez questão de trazer a cor verde, porque aqui era uma cena muito mais criativa mesmo. Ela não precisava ser uma cena muito bem iluminada da forma correta, vamos dizer assim, né? Que a gente está acostumado com uma luz principal e tudo mais, né? Um enquadramento meio diferente, né? Então, meio que uma transição pra seguir o filme, né? A gente usa uma luz quente com o verde ali e ornou legal, né? A gente jogou umas vinhetas do lado pra tirar um pouco a cor e ficou bem massa assim, né, cara? Esse zoomzinho. Exatamente. E aí, é claro, a gente traz a identidade visual da corrida, né, agora. Aí com cenas de apoio também, aí cenas em movimento, câmera na mão. Slow shutter. Exatamente, slow shutter, que é esse borrão, né? Aquela cena ali no porto ali. Caminhão, a gente tava com o carro na rua com o Luan que tá aqui com nós, segurando a luz pela janela pra fora do carro, assim, a luz verde, assim, os caminhões passando e a gente correndo com a câmera. Deu boa, assim, caminhãozada passando, foi bem... Só não fala, né? Mas tem que ser corredor antes de ser... Foi bem corrido, assim. Se tiver... Acho que deve ter áudio na câmera, nas brutas, assim, deu ofegante, assim, com a câmera. E aqui, meio que pra gente fechar... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Mesma coisa, aqui é um outro prédio da Unimed.
Só que... É um plano mais de superioridade da Exatamente. galera. Por que a gente trouxe esse plano de baixo, né? Os colaboradores mais imponentes, vamos dizer assim, e atrás eles têm algo mais imponente que a própria empresa, né? Que é a instituição. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente vai pegar a empresa, não faria muito sentido a gente pegar de cima, né? Diminuiria muito a empresa, né? Aqui a gente fez questão de trazer esse plano mais de baixo para justamente trazer essa, como eu falei, essa imponência e trazer a grandiosidade que é a marca, né? Que é a empresa em si. E esse plano eu gosto muito, né? Porque... Esse é o que tá no outdoor, né? Que eles usam no outdoor esse plano. Tem que tirar uma foto e mostrar pra minha mãe. Foi um plano muito legal de fazer, porque é um ponto bem conhecido da cidade, né? Então a gente colocou todas as pessoas aqui para dar muito essa sensação de que a corrida ela é para todos, ela é democrática, né? Então aqui todos os tipos de pessoas, idades e gêneros, né? Então a ideia foi bastante essa, com um CTA, né? Que a gente chama, né? Com ali o unimedparanaguá.com.br, que é o site, mais informações, inscrições e tudo mais. Então essa foi a nossa intenção desse plano, que é praticamente o plano final do filme, né? Exatamente, o plano final, depois vem com a cena noturna de drone pra gente fechar, e aí toda a identidade visual da corrida e tudo mais. Mas acho que é isso, gente. A gente queria muito começar esse quadro de vídeos, né? Vamos chamar assim. Não tem nome, não tem muito formato, ainda meio perdido. Mas para comentar um pouquinho sobre esses projetos, para vocês entenderem como funciona essas produções por trás, assim, também, né? Até porque a gente grava muita coisa e às vezes não... Deixa de mostrar, tá ligado, essa parte do que é uma produção... Até por a gente estar numa cidade litorânea, que não é eixo de capital nem nada, assim, que é uma dificuldade que existe, né? Que a gente entende que é muito além, né? É isso, pessoal. Então, obrigado aí por assistir esse vídeo. Tem que fazer, Lu, aquele negocinho de se inscrever no canal. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, inscreve no canal, faz toda essa coisa arada aí. E é isso. Deixa nos comentários se você curtiu. Se tiver alguma dúvida, a gente vai responder por aqui. E até o próximo, tá? Valeu!